Olá, eu sou Jefferson Gomes e nesse vídeo eu vou analisar o documentário The Trials of Henry Kissinger. Nesse documentário, ele é acusado de vários crimes contra a humanidade devido às suas políticas externas, às suas ações diplomáticas no Vietnã, que levaram a milhares de mortes. Então, nesse documentário, fazendo uma breve análise sobre ele, explica que Kissinger era judeu, fugiu da Alemanha para os Estados Unidos em 1938 e em 1944 retornou à Alemanha como um espião norte-americano. Segundo o documentário, para Kissinger, a política externa era tudo que mais importava. Tudo que mais importava na política externa era o poder. Com o poder você alcança as suas aspirações de política externa. Ele tomou interesse e se especializou em diplomacia quando retornou aos Estados Unidos. Ele era um importante diplomata americano e tratava do assunto da Guerra Fria e do equilíbrio de poder. Ele foi conselheiro da política externa norte-americana e tinha participação crucial na Guerra do Vietnã. Então, no documentário, as ações dele são contestadas e por ele promover a guerra enquanto os norte-americanos, os vietnamitas, clamavam por paz. Isso porque no contexto da época era muito importante você se mostrar forte perante o seu adversário e exercer sua ideologia. Então, no documentário, inclusive, cita que Henry podia até achar a guerra do Vietnã invencível, interminável, mas uma retirada do exército norte-americano danificaria a credibilidade norte-americana. Então, com as eleições de presidente que estavam se aproximando na época, havia o desejo de paz em relação à guerra do Vietnã nos ambos os candidatos à eleição nos Estados Unidos. Então, o vencedor das eleições foi Nixon, e com isso, Henry conseguiu ainda mais poder diplomático. O presidente Nixon, em seu discurso, defendia o fim da guerra do Vietnã, mas na prática aplicava o pensamento de Kissinger, que a melhor solução diplomática seria através da força. Para Kissinger, a política do poder se baseava em não se parecer fraco ou impotente diante do seu adversário. E com isso, os Estados Unidos bombardearam o norte do Vietnã e Camboja em 1969. Camboja que tem uma base comunista na parte do seu território. Então, a solução seria destruir essa base comunista naquele país, uma atitude que supostamente contrariava até o Congresso norte-americano. O bombardeamento ao Camboja teria sido secreto e almejava atingir bases vietnamitas naquele local. Então, sobre essa política expansionista de poder, da força, nós podemos associar a um autor conhecido das relações internacionais, o Morgenthau. Então, eu peguei trechos do livro de Morgenthau que explica essa relação de poder, moral, ética, ou seja, tudo que engloba as relações internacionais, e fazendo analogia ao documentário. Então o primeiro trecho que eu peguei, que eu citei, foi: a principal sinalização que ajuda o realismo político a situar-se em meio à paisagem da política internacional é o conceito de interesse definido em termos de poder. Esse conceito fornece-nos um elo entre a razão, que busca compreender a política internacional,
e os fatos a serem compreendidos. Ele situa a política como uma esfera autônoma de ação e de entendimento, separada das demais esferas, tais como economia, riqueza, ética, estética ou religião. Então, a moral, a ética, a Morgenthau desassocia da política. Às vezes, as decisões políticas de determinada pessoa não necessariamente está associada à sua moral, à sua religião. Para ele, o princípio básico é o poder. Seguindo no trecho seguinte, não podemos, com base nas boas intenções de um político, concluir que suas políticas externas serão moralmente elogiáveis ou politicamente bem-sucedidas. Julgando por seus motivos, podemos dizer que ele não seguirá de modo consciente políticas moralmente erradas, mas nada conseguiremos deduzir sobre a probabilidade de sucesso das mesmas. Se quisermos conhecer as qualidades políticas e morais de suas ações, teremos de conhecê-las, e não os motivos desse político. Quantas vezes estadistas, levados pelo desejo de melhorar o mundo, acabaram por torná-los ainda pior? E com que frequência não têm eles buscado um objetivo para terminar realizando algo que não era esperado nem desejado? Ou seja, Kissinger, ele tinha a ideia que, segundo os seus ideais políticos, que se o comunismo fosse varrido da face da Terra, principalmente do Ocidente, seria a coisa certa a se fazer de acordo com a sua política, com o que ele aspirava. No seguinte trecho, o poder pode abarcar tudo que estabeleça e mantenha o controle do homem sobre o homem. Assim, o poder engloba todos os relacionamentos sociais que se prestam a tal fim, desde a violência física até mais sutis laços psicológicos mediante os quais a mente de um ser controla uma outra. Ou seja, a ideologia ocidental americana, segundo Morgenthau, é justificável que seja conseguida através do poder, através de exercer a força. Assim, o poder, através da sua força, você consegue poder e influenciar as demais mentes. Você pode exercer sua ideologia. Próximo trecho. O poder cobre o domínio do homem pelo homem, não só quando se apresenta disciplinado por desígnios morais e controlado por salvaguardas constitucionais, tal como ocorre nas democracias ocidentais, como quando ele se converte nessa força bárbara e indomável que só consegue encontrar leis em sua própria força e justificação em seu próprio meio, desejo de engrandecimento, ou seja, explica muita coisa sobre o que é visto no documentário. Ele cita exemplos. As políticas de apaziguamento de Neville Chamberlain, até o ponto em que se pode julgá-las, eram inspiradas em bons motivos, e ele era, provavelmente, menos motivado por considerações de poder pessoal do que muitos outros primeiros ministros britânicos. Ele buscou preservar a paz e assegurar a felicidade de todos. Não obstante, suas políticas contribuíram para tornar inevitável a Segunda Guerra Mundial e acarretar sofrimentos incomensuráveis de milhões de pessoas. Por outro lado, a motivação de Winston Churchill tinha um escopo muito menos universal e muito mais estreitamente voltado para o poder pessoal e nacional, o que não impediu que as políticas externas derivadas desses motivos de hierarquia inferior tivessem se revelado certamente superiores em qualidade moral e políticas às adotadas por seu antecessor. Avaliado por seus motivos, Robespierre foi um dos mais virtuosos homens que já existiram. E, no entanto, foi exatamente o radicalismo utópico dessa mesma virtude que o levou a matar os menos virtuosos que ele e que arrastou o cadafalso e acabou destruindo a revolução do que eles eram um dos líderes. Então é por isso que Morgenthau desassocia a moral e a ética
das decisões políticas, porque nem sempre as boas ações políticas, uma boa política externa, está relacionado à moral, à ética, princípios ou valores, religião de uma determinada pessoa. Então, próximo trecho. Os bons motivos propiciam segurança contra políticas deliberadamente perversas, mas não garantem a correção moral e o sucesso político das políticas neles inspiradas. Embora o indivíduo conte com o direito moral de sacrificar-se em defesa de tal princípio moral, o Estado não tem o direito de permitir que sua desaprovação moral da infringência da liberdade constitua um obstáculo à ação política vitoriosa. Ela própria inspirada pelo princípio moral de sobrevivência nacional. Ou seja, você exercer o poder está atrelado a um princípio moral de sobrevivência nacional. Ou seja, segundo o realismo de Morgenthau, é necessário que um Estado mostre sua força para sua sobrevivência. E por fim, o último trecho. No plano internacional, não seria exagero dizer que a própria estrutura das relações internacionais, tal como refletida em instituições políticas, procedimentos diplomáticos e ajustes legais, vem tendendo a distanciar-se da realidade da política internacional e tornar-se irrelevante para a mesma. Enquanto a primeira presume a igualdade soberana de todas as nações, a segunda é dominada por uma extrema desigualdade dessas mesmas nações, duas das quais são chamadas de superpotências porque dispõem de um poder sem precedentes de destruição total, e muitas outras são intituladas de mini-estados, devido ao seu minúsculo poder, se comparado aos dos tradicionais Estados-nações. Este contraste e esta incompatibilidade entre a realidade da política internacional, de um lado, e os conceitos, instituições e múltiplos procedimentos destinados a tornar inteligível e controlar a primeira, de outro, foram as causas, pelo menos no nível inferior ao das grandes potências, de presente ingovernabilidade das relações internacionais que chega às raias da anarquia. Então esse trecho explica muito bem o contexto da Guerra Fria, que é citado no documentário, como os Estados Unidos controla praticamente o Ocidente e a União Soviética o Oriente. Os Estados Unidos apoiavam a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, e eles se combatiam ideologicamente e levavam isso. E o poder dessas nações significava o êxito nessa tentativa de expandir a sua ideologia. Então, essa é a análise que eu fiz entre Morgenthau e o retratado no documentário. Então, isso é tudo. Até mais.